Você não precisa gritar para acordar uma multidão. Às vezes, tudo o que basta é uma frase certeira, um olhar cansado e a convicção de quem já viu o ciclo recomeçar mais vezes do que gostaria. É assim que Dairo começa, sem elevar a voz, sem performance. Apenas com a firmeza de quem está cansado de ver gerações repetirem os mesmos erros como se a história fosse um tabuleiro de jogo infantil. Não há indignação teatral nem discursos inflamados, apenas a decepção crua. A decepção de quem esperava mais de um povo que aprendeu a aplaudir o caos, porque o caos, ao menos, é barulhento. A câmera se aproxima devagar. Dairo está de pé em um palco simples, nada grandioso, um microfone desligado na mão, como se a própria ideia de amplificação fosse inútil naquele momento. O que estamos fazendo? Ele pergunta. O que estamos nos tornando? E não há resposta. Apenas o desconforto coletivo de quem percebe que a pergunta, na verdade, é um espelho. Estamos em um tempo estranho. Um tempo em que ajudar o outro virou sinônimo de fraqueza. Um tempo em que gritar mais alto do que o outro virou argumento. Um tempo em que a verdade é descartada como se fosse um acessório da opinião e não o contrário. Dairo não ataca, ele observa. E essa é sua arma mais poderosa. Vocês acham que estão fazendo a coisa certa? Ele pergunta, encarando a plateia. Não estão. Vocês estão com medo. E acham que gritar sobre conspirações vai fazer esse medo desaparecer. Não há como desviar. Ele não aponta dedos. Ele segura um espelho. É nesse ponto que o roteiro crava a sua primeira ruptura. Dairo não fala como político, nem como profeta. Ele fala como alguém que viu demais, viveu demais, e ainda assim insiste em acreditar que as pessoas são capazes de mudar se estiverem dispostas a ouvir. Mas quem ouve no meio de tanto ruído? A metáfora da mesa de jantar surge. A família inteira reunida, conversa animada, risadas, planos, lembranças. Mas alguém esqueceu de colocar o frango assado no altar. Ninguém percebeu. Ninguém sentiu falta, e Dairo não grita. Ele apenas olha e diz: não estou com raiva, só estou decepcionado. É esse tipo de decepção que não grita, mas corrói. E ela é familiar. Ela nos alcança quando percebemos que colocamos no poder não líderes, mas versões hiperativas de nossos piores impulsos. Quando vemos que trocamos estadistas por showmen, projetos por slogans, empatia por espetáculo. Dairo é a antítese do caos. Enquanto a mídia grita, ele sussurra. Enquanto os políticos se inflamam, ele respira fundo, porque ele entende algo que poucos querem admitir. A verdade não precisa ser berrada. Ela só precisa ser dita. Nesse momento, o roteiro muda de tom. Começa a revelar o cenário mais amplo. Mostra que enquanto Dairo fala, a política norte-americana se converte em uma arena de vaidades. A esquerda se fragmenta em ego. A direita se embriaga em culto. E o centro virou zona neutra de sobrevivência, onde ninguém ousa fazer marolas, com medo de cair fora do mapa eleitoral. Dairo vê tudo isso. E vê também os rostos cansados do povo que, uma vez, acreditou. Mas como acreditar agora? Quando um governo promete libertar cidadãos ao redor do mundo, mas age como se estivesse consertando carros quebrados sem trocar uma única peça? Quando cada grande anúncio é apenas maquiagem sobre um corpo apodrecido? Aqui, o roteiro injeta sua primeira crítica visceral ao governo Trump. Ele salvou o país, dizem os outdoors. Mas quem olha de perto vê apenas os trincos, políticas sem efeito, alianças rasgadas, crises migratórias usadas como palanque e uma democracia transformada em jogo de ilusionismo. Olhem para cá, dizem eles, enquanto lá no fundo tudo desaba. Dairo não diz isso com ódio. Ele diz com cansaço. Um cansaço que apenas quem tentou de verdade conhece. Ele não precisa de metáforas militares, nem de bandeiras tremulando. Ele apenas diz: vocês acham mesmo que isso é normal? A figura de Dairo começa a incomodar. Ele é o estranho na festa. O que se recusa a rir da piada racista. O que não bate palma para o discurso violento. O que pergunta por quê quando todos só querem continuar bebendo. E ele segue. Fala da democracia como algo sagrado, mas não intocável. Fala do risco de normalizarmos o absurdo. De rirmos de Trump como se ele fosse só um palhaço, esquecendo que alguns dos piores homens da história começaram exatamente assim. Como piadas que ninguém achou que iriam durar. Dairo não quer ser herói. Ele não quer palco. Ele quer senso. Quer que alguém, em algum lugar, diga: basta. E o mais assustador não é que ninguém diga. É que talvez ninguém mais saiba como dizer. A verdade para Dairo é como uma lâmpada acesa num quarto escuro há anos. Ela não precisa piscar. Ela só precisa existir. Mas o povo está tão acostumado à escuridão que quando a luz aparece, ela cega. Nesse ponto, o roteiro insere uma provocação. E se já estivermos tarde demais? E se esse momento for o último suspiro de uma democracia que se recusa a aceitar que está morrendo? Dairo, com sua voz mansa, pergunta:
Vocês acham que alguém como ele vai devolver o poder se for reeleito? E ninguém responde, porque todos sabem a resposta. Mas falar em voz alta exige coragem. E coragem, hoje, virou artigo de luxo. Espera aí, rapidinho. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Porque o que você vê na TV é só a ponta do iceberg. Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Eu juntei tudo em uma coleção de e-books pesados, biografias não autorizadas. Coisa de bastidor mesmo, leituras sem filtro, proibidas em plataformas digitais. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Porque sim, isso incomoda a gente grande. Era só uma piada, era só um meme, era só uma fase. E de repente, era o presidente. De repente, ele tinha os códigos. De repente, ele tinha as chaves. De repente, era tarde demais. Quando Donald Trump desceu aquela escada rolante dourada em 2015, a maioria achou que era só mais um espetáculo. Um bilionário narcisista, acostumado aos holofotes e aos cortes secos da TV, tentando brincar de política. Um reality show. Um episódio bônus. Um desvio de rota. Poucos perceberam que era o primeiro passo de um roteiro escrito com desinformação e vaidade. A tragédia começa assim, com risos, com não vai durar, com ninguém levaria isso a sério, até durar. Até levarem. Até o mundo virar palco para um bufão que não queria governar, só ser adorado. Trump nunca quis ser um presidente. Quis ser um mito. E pior, conseguiu. Dairo vê tudo isso. E fala como quem assiste a um filme de terror pela segunda vez, sabendo onde estão os sustos e vendo todo mundo ignorar os sinais. Porque é isso que dói. O déjà vu. Já vimos isso antes. O riso que vira medo. A vaia que vira grito. A piada que vira poder. Quantos de nós já fizemos isso? Rimos de algo absurdo nas redes sociais. Compartilhamos ironicamente um vídeo ridículo, sem pensar que cada compartilhamento alimentava o algoritmo, que cada visualização dava mais palco. E aí está a conexão com o cotidiano. O poder não se constrói mais em praças públicas, ele se constrói na rolagem infinita do feed. No clique desatento, no "olha que absurdo isso", que, por ironia, viraliza mais do que a verdade. Você já viu alguém da sua família repetir uma frase absurda e você ficou em dúvida se era sarcasmo ou convicção? Ah, Trump fala umas verdades. Verdades? Que tipo de verdade é construída em cima de mentiras gritadas com confiança? Que tipo de verdade é moldada para caber em 280 caracteres? A ascensão de Trump é um sintoma. Um sintoma de uma sociedade cansada, frustrada, sem paciência para a complexidade. Ele surgiu como um atalho emocional, alguém que dizia o que ninguém mais tinha coragem. Mas dizer o que ninguém diz não te torna corajoso, te torna perigoso, porque há uma linha tênue entre sinceridade e brutalidade. E Trump sempre escolheu a brutalidade porque ela dá mais audiência. Trump é o vilão que entendeu o script antes de todo mundo. Ele leu a sociedade como quem lê um manual de manipulação. Ele sabia que, num mundo saturado de escândalos, o escândalo se tornaria rotina. E quando tudo é chocante, nada mais choca. Ele banalizou o horror, e é aí que o cotidiano entra de novo. Lembra do seu colega de trabalho que começou a normalizar os discursos racistas? Ah, é só a opinião dele. Ou daquele parente que compartilhou fake news sobre imigrantes e, ao ser confrontado, respondeu: "Mas pode ser verdade, né?" Isso não é coincidência, é contágio, é sintoma. É o efeito colateral de um governo que virou escola de cinismo. Dairo não precisa listar todos os absurdos, ele sabe que o público se lembra. Do muro. A separação de crianças, das piadas com deficientes, das ameaças à imprensa, dos elogios a ditadores, dos incentivos à violência, dos very fine people on both sides. Tudo está gravado, não em livros, mas na alma de quem assistiu e sentiu vergonha. E aqui vem um ponto crucial: vergonha. O que Trump fez foi arrancar a vergonha da equação política. Transformou a desonra em identidade. E se você acha que isso é coisa só da elite política, pense de novo. Quantas vezes você já viu alguém vencer uma discussão só porque gritou mais alto? Quantas vezes a mentira venceu pela repetição? Isso não é só Trump. Isso é reflexo. Dairo faz a pergunta que poucos têm coragem de encarar. E se não for ele o problema? E se formos nós que o permitimos? Essa é a fratura que dói. Porque se o problema for só ele, então a solução é simples: derrotá-lo. Mas se o problema somos nós, então a cura exige mais do que voto. Exige consciência, exige sacrifício, exige ação. Lembra quando disseram que Hitler era só um agitador barulhento? Lembra quando Mussolini foi chamado de bufão de Roma? A história tem um jeito cruel de se repetir e dessa vez com 5G e deepfakes.
Não precisamos mais de exércitos para controlar uma população. Basta um perfil verificado e uma base de seguidores dispostos a tudo. E aí está o dilema. A democracia não será destruída com tanques. Será destruída com memes, com threads no Twitter, com vídeos no TikTok que fazem parecer engraçado o que deveria nos alarmar. Um emoji pode ser mais perigoso que uma bala, porque ele camufla o veneno com risos. Trump é a prova viva de que o poder não precisa mais parecer digno. Basta parecer autêntico, mesmo que a autenticidade seja uma performance ensaiada para parecer espontânea. O povo está dividido entre os que acham que ele é apenas um exagerado e os que sentem no osso o impacto real de suas decisões. Não é teoria, é prática. É gente que perdeu acesso a tratamentos médicos. É imigrantes vivendo com medo constante. É comunidades LGBTQIA+, sendo apagadas. É negros sendo perseguidos. É jornalistas sendo ameaçados. E mesmo assim, Trump sorri. Porque enquanto ele dominar a narrativa, ele continuará vencendo. A verdade, para ele, é apenas mais um obstáculo a ser dobrado com marketing. Dairo não berra. Mas agora ele se aproxima. Olha para a lente. Fala com quem está assistindo deitado na cama, lavando louça, parado no trânsito. Ele diz: "Você acha que está tudo bem? Que exageramos. Então pare por um segundo e responda: você confiaria esse homem para cuidar da sua família? Para cuidar dos seus filhos? Para cuidar de alguém que você ama?" Se a resposta for não, então por que ele ainda cuida de um país inteiro? Esse é o ponto onde o riso cessa, onde o sarcasmo se esvazia, onde o espectador se vê no espelho. Porque o problema nunca foi só político. É moral. É humano. E se ainda não estiver convencido, lembre-se disso. Todo vilão começa parecendo inofensivo. E todo império começa a cair quando as pessoas decidem fingir que está tudo bem. E se o maior truque da política moderna não for esconder a verdade, mas transformar tudo em piada antes que ela possa nos atingir? Ninguém entendeu isso melhor do que Donald Trump. Antes de ser presidente, ele foi o mestre de cerimônias de um show que parecia ensinar liderança, mas só reforçava autoritarismo disfarçado de carisma. Em The Apprentice, ele apontava o dedo e dizia "You are fired", como um general num campo de batalha corporativo. Mas quem estava assistindo achava aquilo divertido, educativo até. Ninguém percebeu que ali começava o treino coletivo para a aceitação do poder sem responsabilidade. E o que acontece quando um país inteiro aprende a ver poder como performance? A política vira um palco, a seriedade vira meme, e a imprensa, que deveria incomodar, se vê forçada a competir com youtubers e influencers por atenção. Mas e se essa competição não fosse só inofensiva? E se ela estivesse moldando o comportamento de presidentes e senadores que passaram a governar pensando no corte perfeito para o Instagram? A pergunta não é mais quem tem as melhores ideias, mas quem gera mais engajamento. Jimmy Kimmel e Bill Maher perceberam isso rápido. Só que em vez de aceitarem o jogo, inverteram o tabuleiro. Usaram o humor como arma, só que não para distrair, mas para expor. Cada piada, um espelho. Cada monólogo, uma denúncia disfarçada de gargalhada. Kimmel transformou Trump no vizinho barulhento com um soprador de folhas, aquele que insiste em fazer barulho só para lembrar que está ali. Uma comparação absurda? Talvez, mas funciona. Porque todos têm um vizinho assim. E quando o presidente se parece com ele, algo está errado. E se a sátira for a única forma de fazer as pessoas ouvirem? Bill Maher foi além. Chamou Trump de presidente Hellboy, um líder que não se importa com fatos, com leis, com moral, só com o próprio reflexo. Um espelho que, para Trump, precisa estar sempre limpo, mesmo que precise sujar o mundo inteiro para isso. Em uma das noites mais memoráveis da TV, Maher lançou uma lista de regras para namorar Trump. Só que não eram sobre namoro. Eram sobre poder, sobre controle, sobre relações baseadas no medo. A plateia ria, mas cada risada era um soco na boca do estômago. Você já teve essa sensação de rir e, segundos depois, sentir vergonha? De perceber que a piada não é apenas engraçada, é verdadeira demais? A política americana hoje não é só um circo. É um reality show que perdeu o roteiro e transformou o público em cúmplice. Trump não governa. Ele performa. Como um personagem que não pode sair de cena nem quando os aplausos viram vaias. E aqui entra a surpresa. E se o problema não for ele estar atuando, mas o público ter aprendido a aplaudir as falas erradas? É fácil rir quando Kimmel imita Don Jr., como alguém que bebeu 10 energéticos e tenta parecer inteligente. Mas e quando você percebe que esse homem representa uma parte do poder executivo? Que seu nome assina decisões, influencia políticas, molda realidades? A risada seca. O roteiro agora desvia. Mostra um Kimmel mais contido, mais direto. Ele compara Eric Trump ao símbolo de carregamento do celular. Travado, confuso, rodando em círculo. A plateia ri de novo. Mas algo mudou. Já não é só humor, é angústia.
Porque se essas são as figuras no comando, quem está pilotando o avião? Maher compara o governo Trump àquelas empresas falidas que continuam comprando anúncios, dizendo que são as melhores do mercado. Trump é o CEO da ruína, ele diz. A diferença é que, nesse caso, a falência é moral. Mas não para por aí. E se você estivesse comprando um produto que sempre falha, mas continua acreditando que ele vai funcionar só porque está na embalagem America First? É aqui que entra o cidadão comum. Não o político, não o bilionário. O trabalhador que perdeu o emprego enquanto Trump tuitava sobre o tamanho da plateia na posse. A mãe que viu o seguro de saúde evaporar enquanto Trump elogiava ditadores. O jovem que cresceu acreditando em democracia, mas aprendeu que com dinheiro e espetáculo, até a verdade tem preço. O roteiro então mostra a engrenagem. A máquina de criar distrações. Um escândalo por semana. Um tweet polêmico por dia. Uma piada sempre pronta para esconder um dado real. O governo virou programa de auditório. E o público, viciado em absurdos, não consegue mais se indignar. Será que o riso constante não é só defesa? Um jeito de não desmoronar diante do que virou o nosso cotidiano? E é nesse ponto que a narrativa faz seu giro mais sombrio. O humor virou escudo contra o trauma. Rimos, porque se não rirmos, gritamos. Kimmel sabe disso. Maher também. Mas Trump depende disso. Porque enquanto rimos, ele governa. Enquanto zombamos, ele assina. Enquanto viralizamos, ele permanece. A política virou performance. E a performance, tragédia. Mas a tragédia mais perigosa é aquela que o público já não reconhece como tal. Então, a pergunta final não é: quando isso vai parar? É: o que ainda precisa acontecer para que a gente pare de rir e comece a agir? Se essa parte te fez rir, refletir isso é bom sinal. Inscreva-se no canal agora. Curta o vídeo para que mais gente veja o que está por trás do espetáculo. Comente o que você pensa sobre tudo isso. A discussão precisa de você. Toda tragédia tem sua família real. E toda farsa precisa de um elenco. A diferença é que, neste teatro, os príncipes não carregam coroas, carregam processos. É aqui que o roteiro vira o espelho mais cruel. Depois de transformar o governo em espetáculo e o espetáculo em estratégia, Trump amplia o palco e chama a família para o centro da cena. Não porque acredita na competência dos filhos, mas porque confia numa coisa muito mais útil: lealdade cega. Se você achava que a política americana já havia perdido o senso de decência, espere até conhecer os bastidores do que alguns chamam de a Casa dos Trumps, uma mistura de Game of Thrones com Keeping Up with the Kardashians, mas com bilhões de dólares, segredos fiscais e um apetite voraz por poder e aprovação. Dom Júnior, Eric, Ivanka, Melania, todos com seus papéis bem ensaiados, mas nenhum com substância suficiente para sustentar o peso do império que fingem comandar. E é justamente aí que mora o perigo. Quando o vazio ocupa o poder, o que sobra é a aparência. E a aparência, nas mãos erradas, vira arma de manipulação. Dom Júnior, por exemplo, parece ter nascido para o Twitter, mas não para liderar. Seu discurso soa como alguém tentando explicar a Constituição depois de 3 energéticos e um tutorial do YouTube. Ele fala rápido, demais, tropeça nas palavras, nos fatos e, às vezes, até na própria lógica. Kimmel o descreveu como um homem que parece estar sempre fugindo de si mesmo. E é exatamente isso. Dom Júnior fala como quem quer convencer, mas está constantemente em guerra com o próprio eco. Já Eric Trump é um caso à parte. Alguém que, mesmo nos círculos mais indulgentes, é visto como o da lanterna na garupa. Kimmel o comparou ao símbolo de carregamento do celular travado. Confuso, sempre girando no mesmo lugar. É cruel? Simulation. Mas é real. Eric não inspira nem medo, nem respeito, só perplexidade. E às vezes, pena. Ivanka, por outro lado, é o rosto da contenção, a embalagem que tentaram usar para vender empatia num governo construído em cima de muros e ódio. Mas a máscara sempre escorrega, especialmente quando a realidade exige posicionamento e ela, por conveniência ou covardia, opta pelo silêncio. A omissão é a política dos covardes elegantes. E Melania? A esfinge. Um monumento à frieza, ao cálculo, à distância emocional. Sempre ao lado de Trump, nos momentos certos. Nunca por muito tempo. Nunca com entusiasmo. Seu olhar, frequentemente descrito como de vidro, tornou-se símbolo de uma primeira-dama que parecia pedir socorro sem mover os lábios. Maher chegou a chamá-la de refém invisível. E sejamos francos, ele não estava tão errado assim. Mas a pergunta que mais incomoda é: por que eles estão lá? Por que essa família, com tantas falhas públicas, ainda ocupa tanto espaço no centro da política americana? A resposta é brutal. Porque funciona. Porque os Trumps entenderam que o poder nos Estados Unidos já não exige excelência, exige narrativa. E eles se tornaram especialistas nisso.
Cada aparição pública, cada entrevista constrangedora, cada post mal articulado, tudo alimenta a máquina. Quando Don Jr. e Eric depuseram no julgamento por fraude financeira, a expectativa era de vergonha. Mas o que vimos foi mais profundo: despreparo arrogante disfarçado de confiança. Don Jr., como um garoto que decorou falas, disse que apenas confiava nos contadores. Como se administrar centenas de milhões de dólares fosse o mesmo que pagar o boleto da Netflix sem conferir. E Trump? Trump nem apareceu para ver os filhos no tribunal. Não por estratégia, mas por ego. Porque ver os filhos enfrentando a justiça era para ele admitir uma falha. E Trump não admite falhas. Ele as terceiriza. Essa ausência do pai é um microcosmo de tudo o que representa a marca Trump. Lealdade unilateral. Você dá, ele cobra. Mas reciprocidade? Só se for lucrativa. O conceito de família aqui não é amor, é blindagem, é utilidade. Quando não serve, é escória. E se a família não for um pilar, mas um escudo? E se esse escudo estiver se desfazendo bem diante dos nossos olhos? Dairo observa isso com uma calma incômoda, porque ele sabe. Quando a família começa a rachar, o império sente o baque, e o que parecia sólido revela sua fragilidade. Os Trumps estão caindo aos pedaços, mas ainda não sabem. Porque vivem num mundo onde crítica é traição e bajulação é oxigênio. E enquanto a dinastia se desfaz em câmera lenta, algo mais grave acontece nos bastidores. A idolatria não para. Milhões ainda acreditam que Don Jr. é um pensador político, que Ivanka é símbolo de renovação, que Eric bem, até Eric tem seu fã-clube. E isso não é ingenuidade, é cegueira programada. A mídia tenta rir, os comediantes tentam alertar. Mas a verdade é que uma geração inteira está sendo ensinada a confundir carisma com competência, sobrenome com mérito, exposição com liderança. E quando essa confusão atinge o topo do poder, o colapso não é uma possibilidade. É só questão de tempo. Dairo faz uma última provocação nesta parte. Você deixaria seus filhos serem educados por essa família? Não? Então por que você aceita ser governado por ela? O público cala. Porque a resposta não é política, é moral, é emocional. Não há nada mais perigoso do que um homem que não entende a economia, mas acredita que pode redesenhar o mundo com tarifas e tweets. Quando Donald Trump fala de economia, o tom muda. Ele se enche de confiança. Projeta números, repete slogans, dá risada da imprensa e diz com firmeza: nós estamos vencendo. E aí vem a pergunta inevitável: vencendo quem? Porque para Trump, economia nunca foi cooperação. Sempre foi guerra. Guerra contra a China, contra o México, contra a União Europeia, contra o próprio povo. Nos bastidores da fanfarra, milhões de americanos estão perdendo. E não estão perdendo para a China, estão perdendo para as próprias decisões do governo. Enquanto Trump falava em recuperar a manufatura americana, o setor industrial encolhia 1,3% já no segundo trimestre de 2020, isso antes da pandemia. Depois disso, veio o colapso completo. Fábricas fechadas, cadeias logísticas quebradas, preços descontrolados. Mas nada disso impediu a narrativa de continuar. E quando a narrativa é mais forte que os dados, o colapso vira vitrine. Você sabia que, segundo o Federal Reserve, os aumentos tarifários promovidos por Trump custaram, em média, $831 por ano a cada família americana entre 2018 e 2019? Isso mesmo, não é a China que pagou. Foi o consumidor comum, no caixa do supermercado, no posto de gasolina, na conta de luz. Se a economia é um carro, Trump é o motorista que freia, acelera e faz curvas bruscas só para parecer que tem controle, mesmo que todo mundo lá dentro esteja batendo a cabeça no vidro. E o que ele mais gosta de pilotar? Tarifa. Ele gira a roda das tarifas como quem joga roleta em Las Vegas. Hoje é aço, amanhã é automóveis, depois são remédios, depois carne suína. E tudo isso sem plano, sem consulta, sem análise. Em 2025, Trump voltou com força total. Anunciou uma tarifa de 25% sobre todos os carros e produtos farmacêuticos importados. O resultado? No dia seguinte, a GM perdeu 5% de valor de mercado. A Nasdaq caiu 2% e o S&P 500 desabou 1% em uma manhã. É normal, disseram. Mas o que é normal quando cada fala do presidente destrói bilhões em minutos? A indústria automotiva é o símbolo mais visível desse desastre. A cada nova tarifa, as montadoras revertem seus planos de produção nos Estados Unidos. Em 2023, a Toyota cancelou a construção de uma nova planta em Kentucky. A Ford reduziu seu efetivo em Michigan e a Hyundai simplesmente pausou suas expansões. O que isso significa? Menos empregos, menos inovação, menos crescimento. A previsão da International Trade Commission é alarmante. Se as tarifas de Trump forem mantidas, até 2 milhões de carros deixarão de ser vendidos em 2025.
Isso representa um prejuízo estimado de 15 bilhões de dólares. Mas isso é só o começo. Ele não fala de economia com números, fala com ameaças, com promessas de que, se não for do meu jeito, os comunistas vencerão. Os estrangeiros roubarão seu sustento. Os globalistas vão tirar sua casa. E assim, ele cria uma falsa dicotomia. Ou você apoia as tarifas e é patriota, ou você quer entregar o país aos inimigos. Só que o verdadeiro inimigo está mais perto do que parece. Está na inflação, na estagnação, na política que impede que remédios cheguem a preços acessíveis. Está na incerteza constante que faz empresas pararem de investir. E está, sobretudo, na arrogância de achar que pode se controlar a economia na base do grito. Você confiaria sua aposentadoria a um homem que trata a economia como uma guerra pessoal e o mercado como um tabuleiro de Monopoly? Porque é exatamente isso que está acontecendo. Mas há uma camada ainda mais perversa nessa história. Trump não apenas cria o caos, ele lucra com ele. Enquanto ações despencam, ele usa empresas amigas, fundos de investimentos aliados e movimentações políticas para manipular o cenário a seu favor. É o caos como ferramenta de controle. Quanto mais instável o país, mais as pessoas recorrem ao mito do líder forte, mesmo que esse líder seja o arquiteto da própria tragédia. E quando a crítica começa a ganhar espaço, Trump contra-ataca com força. Acusa a mídia, demoniza os economistas e culpa Biden, mesmo 4 anos depois, mesmo com a própria assinatura nas políticas que causaram o estrago. Em 2024, os dados do Bureau of Economic Analysis mostraram um crescimento de 2,3% no PIB sob Biden. No primeiro trimestre de 2025, já sob Trump, a projeção da Atlanta Fed é de retração, menos 1,8%. Isso não é coincidência, é diagnóstico. Mas Trump responde com frases de efeito. Vai melhorar. Estamos consertando os erros. A culpa é dos democratas, só que não é. A culpa é de decisões tomadas com base em vaidade, não em visão. E enquanto o país tenta respirar, ele gira mais uma vez a roleta da tarifa. E você? Está disposto a continuar pagando a conta? Porque ela chega. Chega em forma de carne mais cara, de carro mais caro, de remédio inacessível, de taxa de juros mais alta, de medo de ser demitido, de uma vida que, pouco a pouco, vai se tornando mais precária enquanto o homem no poder insiste que está tudo sob controle. Mas não está. A única coisa sob controle é a narrativa, e até essa já começa a ruir. Porque os dados não mentem, as contas chegam, as famílias sentem. Você pode destruir uma democracia sem dar um único tiro. Basta convencer o povo de que a lei é opcional, desde que quem a quebre use terno, gravata e sorria para a câmera. Quando foi que decidimos que presidentes não precisam mais obedecer à Constituição? Não foi uma decisão pública, nem um referendo. Foi algo mais lento, mais sutil. Uma desculpa repetida tantas vezes que virou senso comum. Ah, mas ele é assim mesmo. E assim, Donald Trump começou a rasgar, pedaço por pedaço, o tecido da legalidade. Não com escândalos barulhentos, mas com gestos cotidianos de desrespeito, declarações que desafiam o básico do Estado de Direito. E, principalmente, com a certeza de que ninguém teria coragem de impedi-lo. Trump não teme a lei porque entendeu um truque simples. Se você ignorar todas as regras ao mesmo tempo, ninguém consegue te processar por todas. É o caos como escudo, o excesso como disfarce e, acima de tudo, a impunidade como estratégia. E se a justiça for lenta demais para alcançar quem corre com a verdade amordaçada debaixo do braço? Vamos a um exemplo real, concreto e inescapável. A Suprema Corte dos Estados Unidos, a instância máxima da justiça americana. Em março de 2025, após uma série de decisões que limitavam o alcance do poder executivo, Trump declarou abertamente em um comício na Flórida: "Não estou mais jogando esse jogo. A Suprema Corte não manda em mim." O que acontece quando o chefe do executivo se declara imune à mais alta corte do país? O que acontece quando ele transforma o judiciário em um coadjuvante cômico do seu show político? O que acontece é o início do fim. Porque o princípio do equilíbrio entre poderes deixa de existir quando um dos três decide agir como imperador. E Trump não é um imperador clássico. Ele não precisa de cetro. Ele tem o Twitter, ou o Truth Social. Ele não precisa de exércitos. Ele tem militantes digitais. Ele não precisa de tanques. Basta um smartphone e uma multidão disposta a aceitar qualquer violação como patriotismo. Desde 2020, Trump ignorou mais de 35 intimações formais de tribunais estaduais e federais. Em algumas, sua equipe nem se deu ao trabalho de responder. Em outras, riram ao microfone. A mensagem é clara: vocês podem ter leis, mas eu tenho seguidores.
Em 2025, Trump iniciou o processo de deportação em massa de cidadãos com TPS status de proteção temporária. Isso incluía mães, trabalhadores, idosos e até crianças que nasceram nos Estados Unidos. Quando questionado, ele respondeu com cinismo: "Se os juízes não gostam, que venham me impedir." Mas ninguém impediu. E esse é o ponto central. A lei só existe enquanto alguém tem coragem de aplicá-la. E o medo de Trump transformou promotores, deputados e até juízes em espectadores. E se a maior ameaça à democracia for o conforto de quem acha que pode esperar a tempestade passar sem se molhar? Trump entendeu o vácuo. Ele ocupa espaços não porque tem direito, mas porque ninguém se opõe com força suficiente. Ele nomeou juízes, intimidou promotores, zombou de investigações. E quando alguém ousa confrontá-lo, ele desmoraliza. Fake news, caça às bruxas, inimigos do povo. A ironia? Tudo isso enquanto carrega no peito a bandeira americana, como se fosse sua propriedade. O colapso do respeito à justiça também tem consequências econômicas. Investidores perdem confiança quando o presidente sugere que pode ignorar decisões da SEC, Comissão de Valores Mobiliários. Corporações hesitam ao ver um sistema judicial sendo desrespeitado publicamente. A incerteza jurídica virou parte da paisagem institucional americana. E quando a justiça não protege mais o povo, se arma, literalmente. Os índices de compra de armas bateram recorde em março de 2025. Grupos paramilitares foram registrados como ONGs em estados conservadores. Nas palavras de um ex-agente do FBI, o país está armado até os dentes e ninguém confia em mais nada além da própria parede de vidro e do cachorro no quintal. E se a próxima eleição não for decidida nas urnas, mas nas ruas? Porque esse é o medo. Que Trump não apenas ignore a justiça, mas se recuse a deixá-la funcionar. Que questione cada resultado que não o favoreça, que não aceite perder, e ele já disse isso. Em 2020, ameaçou não reconhecer o resultado. Em 2024, voltou a fazer o mesmo. Em 2025, já declarou que não aceitará limites à sua reeleição. Ele não quer um mandato, ele quer um trono. Dairo vê tudo isso e não se surpreende. Ele já viu o mesmo roteiro em outros países, outras décadas. Ele sabe que a tentação autoritária é sedutora, principalmente quando vem disfarçada de libertação contra o sistema. Mas o que ninguém parece notar é que o verdadeiro sistema que está sendo destruído é o da liberdade. Quando a lei deixa de valer para todos, ninguém está seguro. Quando o poder de um homem supera o das instituições, o país deixa de ser república. Vira corte, vira império, vira palco de um drama onde quem grita mais alto é quem vive mais tempo. E se o próximo juiz calado não for só cúmplice, mas refém? Toda mentira tem uma data de validade. A pergunta é: o que você vai fazer quando ela vencer diante dos seus olhos? E agora chegamos ao limite, o fim da linha, ou talvez o começo de outra coisa. Durante as últimas partes deste roteiro, você viu o palco sendo montado. Um presidente que usa a raiva como capital político, uma família transformada em caricatura de poder, uma economia manipulada como truque de ilusionismo, uma justiça desacreditada, desacatada, ignorada. E um povo dividido, paralisado entre o riso, o medo e o cansaço. Mas a verdade é que nenhuma dessas peças se move sozinha. Elas giram em torno de um centro. Um núcleo que não é Trump, nem Biden, nem Suprema Corte. É você. O maior truque do autoritarismo contemporâneo não é o controle direto. É fazer com que as pessoas acreditem que não tem alternativa, que não vale a pena lutar, que a indignação virou meme, que o sistema é corrupto demais para ser salvo. E, acima de tudo, que o voto é só uma formalidade num espetáculo que já tem roteiro escrito. Vamos falar sobre escolhas, porque é disso que se trata tudo isso. Escolhas. Não as macro-decisões feitas na Casa Branca, mas as escolhas pequenas, cotidianas, que moldam o que um país se torna. A escolha de calar ou falar, de compartilhar ou ignorar. A democracia não morre com tanques, morre de piada em piada, de exceção em exceção. Morre quando chamamos de normal o que jamais deveria ter sido tolerado. E quando, enfim, percebemos o absurdo, já estamos acostumados demais com ele. Mas há um instante. Sempre há. Um segundo entre o choque e a resignação. Um momento em que a ficha cai. E o que você faz com esse momento é o que define tudo. Olhe em volta. Veja os sinais. As escolas ainda estão abertas. Os livros ainda estão nas prateleiras. Os artistas ainda estão criando. Os jornalistas ainda estão escrevendo. As instituições, mesmo enfraquecidas, ainda existem. A democracia ainda está viva. E se está viva, pode ser defendida. Você lembra como começou tudo isso? Com uma escada rolante dourada. Com um riso. Com um meme. Com um "duvido que ele vença". Talvez agora seja a hora de começar outra coisa. Com uma escolha. Com uma decisão. Com um basta. Porque chega uma hora em que rir já não é alívio.
é fuga. E fugir, nesse caso, é abdicar da única arma real que ainda temos: a ação. É possível reconstruir, mas não com a mesma complacência. É hora de entender que a política não é um programa de entretenimento e que o próximo episódio depende da nossa resposta, não do roteiro de ninguém. Você viu neste roteiro que o preço da apatia é alto, que cada piada ignorada, cada abuso normalizado, cada notícia tratada como ruído contribuiu para transformar o governo dos Estados Unidos em uma paródia distorcida de si mesmo. E que por trás das câmeras, do sarcasmo e da manipulação, existem consequências reais: famílias deportadas, medicamentos inacessíveis, violência nas ruas, um judiciário ameaçado, uma imprensa acuada. Você ainda acha que está apenas assistindo? Ou já percebeu que está participando, mesmo quando decide não fazer nada? O ponto de ruptura não é só político, é pessoal, e ele chega quando cada cidadão olha no espelho e decide se vai continuar servindo de figurante ou se vai virar autor da própria história. Dairo, nosso símbolo de lucidez neste roteiro, já disse tudo o que precisava dizer. Ele não grita, ele não impõe, ele apenas oferece o espelho e diz: a escolha é sua, sempre foi. Então agora é com você. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Inscreva-se no canal agora mesmo. Curta este vídeo se ele te fez pensar, sentir ou enxergar o mundo de outro jeito. Comente. Diga o que tocou você. Diga onde doeu. Diga onde você acordou, porque sua voz importa. Ela é parte da cura. Obrigado por estar aqui. Obrigado por não fugir. Obrigado por resistir. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.